vamos falar de um indivíduo que não tinha consistência. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Que o tema da nossa mensagem é: não seja água com açúcar. Não seja inconsistente. Você tem que ser pessoa firme em meio a uma sociedade que degenera. Em Gênesis, no capítulo 19. Abra sua Bíblia lá então. Todos encontraram? Amém? Amém. Então vamos ler. Diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Mantenha sua Bíblia aberta. Esse texto nos fala que Ló, ele estava sentado na porta, nos portões da cidade, no versículo 1. E sentar-se nos portões da cidade era a posição de destaque de pessoas que tinham uma alta credibilidade no meio do seu povo. Quem se sentava nos portões da cidade eram os juízes, né? Tanto que a Bíblia sempre fala cotidianamente, costumeiramente, aqueles que se assentam nos portões para julgar. Seria o Supremo Tribunal Federal da época, que seriam os anciões, as pessoas com mais destaque na sociedade, que ficavam naquele lugar. Então, Ló era um homem que estava assentado às portas da cidade. Era o cara que, quando tinha uma demanda, quando tinha um problema, a comunidade ia até ele para pedir um veredito, para pedir um conselho. Ele estava naquele lugar. Era uma posição importante à porta da cidade. É uma posição de dignidade. Ele era o juiz da cidade. Mas como que era a cidade que ele morava? Como que era a cidade de Sodoma? Como eram as cidades ali circunvizinhas, Sodoma, Gomorra, as cidades em volta? Eram cidades envolvidas no pecado. Foram cidades que foram destruídas por Deus porque faltava ali dentro moralidade, faltava justiça, faltava ética, faltava um comportamento aceitável. Imagine você sendo o juiz numa cidade tal como essa, né? Sabe, ele deveria ser o ponto de referência. Ele deveria ser a palavra que seria ouvida e que o povo, olhando para aquele homem, começasse a se envergonhar dos seus caminhos, a se envergonhar do seu comportamento. Mas o problema é que Ló, ele era inconsistente em relação à sua posição de dignidade naquela sociedade. E sabe, quem ocupa o papel de ser o parâmetro da sociedade em termos de moralidade, em termos de dignidade, em termos de se dar ao respeito, em termos de ter uma palavra incisiva a respeito do que é certo, do que é errado, hoje em dia no mundo, somos nós. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. É nós que deveremos nos colocar como espelho para essa sociedade, para que eles possam se enxergar e perceber quando estão em caminhos que levam à destruição, em caminhos que levam à morte. Mas é muito fácil você se colocar numa posição, mas você não fazer frente àquilo que está errado, você não fazer frente aos erros,
você não fazer frente à falta de moralidade, você não fazer frente à falta de respeito. Jó vivia numa cidade cheia de libertinagem, tanto que o nome dessa cidade, Sodoma, que deu origem ao nome sodomia, que hoje está muito relacionado, e naquela época também, à homossexualidade, ao pecado de desviar-se dos propósitos originais de Deus em relação à família, em relação ao sexo, em relação à constituição do lar. E ele então tinha essa posição de juiz da terra, ficava à porta da cidade, ficava ali como o primeiro impacto quando chegasse um visitante. E foi ali que chegou aqueles dois homens que, na verdade, depois ele percebe que eram anjos de Deus, chegando naquela cidade para avisar a Ló e a sua família que a cidade seria destruída. E quando aqueles homens chegaram, Ló falou assim: olha, venham para minha casa. E aqueles homens falaram: não, nós vamos ficar nas praças da cidade. E Ló disse: não. Creio que Ló já se apercebeu que era perigo para aqueles homens ficarem na rua, porque qualquer estrangeiro que chegasse naquela cidade, os homens daquela cidade já queriam atacá-los. E Jó insiste: venham para minha casa. No versículo 3 diz que Jó insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam. Por que Ló insistiu tanto com eles? Por que ele insistiu? Porque ele sabia da perversidade do povo no meio do qual ele vivia. E ele resolveu salvar aqueles homens, levou para casa. Mas a inconsistência dele está em ser o juiz de um povo que, devido à sua injustiça, Deus já tinha condenado. Sabe, se você for conivente na sociedade que você vive, você também é responsável. Nós vivemos uma época em que a igreja cristã tem sido muito conivente, tem visto o erro e tem dito: ah não, o importante é o amor. Tem visto a injustiça e: ah não, nós vamos calar a nossa boca, nós não vamos falar nada. Faltam profetas, faltam homens de Deus que alcem a sua voz e digam: assim diz o Senhor, isso está errado e o caminho é esse, e a palavra orienta no caminho certo. Mas nós mantemos comunhão com aquilo que Deus reprova. Somos inconsistentes. E essa foi a inconsistência de Ló, a primeira inconsistência. A segunda inconsistência nós vamos ver a partir do versículo 4. Vamos ler? Leia aí na sua Bíblia, acompanhe. Diz assim: ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha só. Olha a malignidade. Tinha forasteiro na cidade. Os homens se unem, vão até a casa de Ló e dizem: dê-nos esses homens, porque nós queremos ter relações com eles. É então que nós vemos a segunda inconsistência de Ló, porque ele foi inconsistente em relação à sua família. Ele foi inconsistente em relação ao sacerdócio do seu lar, porque diz no versículo 6 que Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos,
Não façam essa perversidade. Olhe, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló, ele era inconsistente em relação aos cuidados da sua casa, da sua família. Sabe quando você vive num ambiente tão perverso, num ambiente tão com uma inversão absoluta de valores, num ambiente que o certo parece errado, o errado parece certo, e daí você vai se envolvendo naquele ambiente social, naquela sociedade, a tal ponto de você, num ato de querer proteger aqueles homens, aqueles anjos, da perversidade da cidade, e faz coisa pior, oferece as suas próprias filhas, e diz: olha, eu tenho 2 filhas aqui, não façam nada com esses homens, peguem as minhas filhas e façam o que vocês quiserem com elas. Existe uma coisa na cabeça de quem está envolvido numa sociedade pervertida, que o seu raciocínio começa a ser embotado, que a loucura começa a se estabelecer na sua mente, e aquilo que ele pratica se torna incoerente com aquilo que é princípio básico da palavra de Deus. E o que tem acontecido hoje na sociedade é que, por trás de uma falsa virtude, há uma ação mais perversa ainda. A título de um discurso de virtude, proteger aqueles homens, ele estava fazendo algo pior. Nossa, toda hora eu vejo isso na sociedade que vivemos, nesse Brasil, pessoas defendendo virtudes e virtudes e virtudes, e politicamente correto, politicamente certo, e entregando seus filhos, e entregando a sua mulher, e entregando o seu marido, e entregando a sua casa, e entregando o seu bairro, entregando a sua cidade, as práticas abomináveis que desagradam a Deus. Ló, ele ficou bem miolo mole das ideias, pois onde já se viu ser inconsistente na proteção da sua família, na proteção das suas filhas, naquele momento. Sabe, nós temos um desafio muito grande. Às vezes eu percebo isso nos discursos, né? Tem uma disciplina que eu fiz que é a análise do discurso. Daí tem a análise do discurso à francesa, e tem a análise do discurso do ponto de vista russo, do Bakhtin. E eu fico pensando, não é possível que eu estou ouvindo isso de pessoas que se dizem de Jesus, defendendo o indefensável, defendendo e dizendo que é virtude aquilo que é diabólico. Porque a cabeça da sociedade foi movida. E este homem que era juiz, que assentava-se à porta da cidade para julgar, ele próprio estava cometendo no seu lar um dos maiores atos de injustiça com os seus, que um homem poderia cometer. Nós não podemos ser inconsistentes, porque uma inconsistência leva a uma atitude ainda pior. Mas ele era inconsistente em relação à defesa do seu status quo. Nós vamos ler ali no versículo 6, olha o que ele diz ali.
ele diz assim, olha, eu tenho 2 filhas, versículo 8, tenho 2 filhas, façam o que vocês quiserem. E aqueles homens não quiseram, e no versículo 9 diz assim, saia da frente, gritaram, e disseram, sobre Ló, disseram assim, este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. E empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro, fecharam a porta, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Isso daqui é muito revelador, porque aqueles homens, quando se sentiram contrariados, rejeitaram aquelas mulheres, porque o negócio deles era com homem mesmo, né? E daí o que aconteceu? Eles pegaram e empurraram o Ló e disseram assim, este cara chegou aqui na cidade se colocando como juiz. Sabe que quando você ganha um destaque, né? Ele era estrangeiro, lembram? Ele é sobrinho de Abraão. Ele chega lá em Sodoma e o pessoal começou a elogiar ele. E ele começou a se mostrar um homem sábio. E para se manter no status quo de juiz e de homem influente, ele foi fazendo concessões, sabe? Sabe quando você quer que o povo tenha uma boa imagem a seu respeito? E daí você vai fazendo concessões, e você vai concordando com o que aquela sociedade diz que quer e que é certo. Você vai fazendo concessões. Mas no dia em que Ló disse, não concordo com isso, o que aconteceu? Então nós vamos fazer com você pior do que com aqueles homens. É que não adianta, irmãos, você que é de Jesus, não adianta você fazer concessões ao diabo. Não adianta você dar espaço só para ser bem aceito. Você está lá na tua turma, e a tua turma é toda depravada, você é diferente, você é de Jesus, mas eles gostam de você. Então o que você faz? Você vai fazendo concessões. Ah, ela faz tudo errado, mas ela é uma boa pessoa. O fulano lá está fazendo tudo errado, mas ele é uma boa pessoa. Ah, aquela outra pessoa está blasfemando, afrontando meu Deus. Ah, mas ela é uma boa pessoa, ela aprendeu assim, o que eu posso fazer? E assim você vai fazendo concessões, e vai tendo comunhão, e vai tendo intimidade. Até quando? Até o dia que você disser, não, concordo. A partir desse dia, então nós vamos fazer com você pior do que nós fazemos com os outros. Não adianta você querer agradar todo mundo. Lá naquela cidade ele queria agradar. Ele era visto como juiz, ele ficava sentado num lugar de destaque à porta da cidade. Quando tinha alguma questão, iam conversar com ele. Ele era a crista da onda. É o que todo mundo quer ser, né? É bem visto socialmente, mas à custa do quê? À custa da sua dignidade, à custa do seu caráter, à custa da ética, à custa do seu testemunho. Daí não vale a pena, porque você não tem coragem de exaltar o teu Deus num lugar adverso, num lugar de pecado. Por quê? Porque você quer ser visto como juiz, como uma palavra sábia em meio à escuridão.
E você vai fazendo concessões. Ló, ele era inconsistente para poder manter o seu status quo no meio daquele povo. Mas não adianta, o dia que ele disse não, aí é demais. Todos se voltaram contra ele. Ele também era inconsistente, porque os anjos, vamos ler lá no versículo 12, o que diz? Os dois homens, que eram anjos, perguntaram a Ló: você tem mais alguém aí na cidade? Genros, filhos, filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ele era inconsistente nas relações interpessoais, a tal ponto de que no momento de seriedade, quando ele quis marcar território e dizer, agora eu estou falando sério, os seus genros olharam para a cara dele, deram risada e disseram: está de zombaria, né? De novo, você vive brincando, você vive falando essas coisas, ninguém acredita em você, porque você não tem uma postura que quando você olhar nos olhos da pessoa, a pessoa também olhe nos seus olhos e ela perceba que você está falando sério. É uma coisa terrível isso, sabe? Você é tão bonachão com a tua turma, você gosta tanto de dar risadinha no meio da sua turma, qualquer assunto sério vira piada, que no dia que você chega e diz: olha, vamos fugir, tudo será destruído nesse lugar, venham comigo. Eles dizem: mais uma das suas, né? Olha, você é muito engraçado, porque você é inconsistente na hora de falar de coisas sérias, de coisas profundas. E assim aconteceu com Ló. A cidade seria destruída. E os seus genros, cujas filhas haviam sido oferecidas a outros, acharam que ele estava de gozação. É muito dolorido quando você não tem credibilidade. É muito complicado. E credibilidade é uma coisa que você conquista ao longo da vida. E se você não conquistou ao longo da sua vida, no momento de emergência, quando você tiver que falar algo que dependa da firmeza e da credibilidade da sua voz, ninguém vai te ouvir. Ló passou por esse problema. Ló também era inconsistente em relação ao esforço, a preocupação real com a sua família. Está ali no versículo 15, vamos ler? Diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. E olha só o versículo 16: tendo ele hesitado
Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram à força daquele lugar, deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Irmãos, 2 anjos aparecem e dizem: pega a tua família e fuja. E o Ló hesitou. E o Ló demorava-se. Por quê? Porque ele começou a pensar: será? Será? Sabe, a pregação do Evangelho basicamente é esta, né? Aqui nós temos um resumo da pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? A pregação é clamar como os anjos: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, não pare no meio do caminho, foge para o monte, para que não pereças. E muita gente hesita. Será que é mesmo? Mas os anjos pegaram eles pelas mãos e praticamente os arrastaram para fora da cidade. E disseram para ele, no versículo 17, disseram assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, não pare em nenhum lugar da planície, fuja para as montanhas, para que não pereça. É bem interessante, né? Ele era inconsistente em relação ao cuidado da sua família. Tem gente que tem o discurso de que ama a família, que está preocupado com a família, que quer a conversão da família, que quer a conversão dos parentes, que quer a conversão dos que estão mais próximos. Mas, como Ló, muitas vezes é hesitante e se torna inconsistente no seu comportamento. Porque você tem que tomar posição e ser diferente desse homem. Olha a ordem que foi dada, né? No versículo 17: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida e não olhe para trás. Os irmãos se lembram quem que olhou para trás? A mulher de Ló, né? Por que ela olhou para trás? Porque os pés estavam do lado de fora da cidade, porque o anjo havia puxado todos eles para fora, mas o coração estava lá dentro da cidade, a sua saudade estava lá dentro da cidade, os seus valores estavam lá dentro da cidade. Porque olhou para trás. Ela tinha com ela o que mais importava, ela tinha com ela o marido, ela tinha com ela as 2 filhas, mas algo do coração dela estava ancorado na cidade de Sodoma, e ela olhou para trás, porque ali estavam as suas paixões. Onde estiver o seu tesouro, disse Jesus, ali estará o seu coração. E ela olhou para trás, porque ela foi forçada a sair, mas o coração dela não tinha saído. Ela gostava daquele ambiente, ela gostava daquele povo, ela gostava daquelas práticas. Para você usufruir das bênçãos de Deus e da graça de Deus, você não pode ser inconsistente na obediência. Ela desobedeceu. Ela era inconsistente na obediência. E Ló também era.
Porque Deus falou para Ló, foge para o monte. E no versículo 18, diz assim, Ló, porém, lhe disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim. Aqui perto tem uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Deus falou, foge para o monte. Mas ele contra-argumentou. Todo mundo que é inconsistente contra-argumente com Deus, né? O contra-argumento é a marca do indivíduo que não tem firmeza e postura para dizer sim, sim e não, não. Fica cozinhando as próprias fezes e sentando-se na sujeira da argumentação vã e destrutiva. Mas era urgente. O anjo falou assim, eu vou deixar você ir para aquela cidade, que pelo menos eu vou livrar aquela cidade por tua causa. Mas não era o propósito inicial de Deus ali. Nós não podemos ser inconsistentes na obediência também. Temos que ter posição. No livro de Apocalipse diz assim que ou você é quente ou você é frio. Se você é morno, inconsistente, água com açúcar, cafezinho fraquinho que não tem nem gosto, vomitar-te-ei da minha boca. Quando você tenta conciliar a sua vida com os valores do mundo, você é morno. E você é um sal insípido. Jesus falou, vocês são o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, para que serve? Sabe o que eles faziam com o sal insípido? Insosso. Eles jogavam nas entradas dos lugares. E o pessoal, quando chegava, por exemplo, nas entradas do templo, e aquele sal ali, jogado, como se fora pedregulhos numa calçada, as pessoas que iam entrando escorregavam ali. E muitos até caíam. Porque o sal insípido não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Seja luz, seja sal, não seja inconsistente, tenha firmeza nos propósitos diante de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque podemos ler a Tua Palavra e podemos aprender da Tua Palavra. Obrigado porque mesmo quando estamos em lutas, em batalhas, o Senhor é fiel, o Senhor se mantém falando conosco, nos tocando, nos mostrando o que devemos fazer. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Continue promovendo, ó Deus, o crescimento, o desenvolvimento, Senhor, do Teu povo. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.